Valendo! Oi! Oi, gente! Tudo bem? Estou eu aqui de novo! Olha só, hoje eu vou falar sobre um assunto mais sério e eu sei que vocês estão super curiosos, né? Que eu deixei no vídeo anterior umas dicas e eu vou falar, como vocês podem ver no título, sobre diabetes gestacional. É um tema meio tenso de falar, confesso que eu já chorei sobre isso, já fiquei triste, mas é algo que eu estava olhando os índices. Mais ou menos 18% das grávidas, das gestantes, elas acabam passando por isso, seja durante a gravidez, seja no final dela. Então é algo que é comum e se for bem cuidado, nada de mal, nada de terrível vai acontecer. E o meu intuito principal em começar esse vídeo era justamente para ajudar pessoas grávidas que estão passando por essa fase. Eu te entendo, amiga, eu sei que é tenso, não é fácil, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho mais das coisas que eu estou fazendo, do que eu precisei mudar na minha alimentação, no meu dia a dia. Não é tão fácil assim, mas estou sobrevivendo e vamos sobreviver juntas e vai dar tudo certo, tá? Existe um risco para a gravidez, para a gestante e para o bebê, se não for cuidada, se não for acompanhada por médicos, né? Se não for feito exames e tudo mais. Mas se tiver tudo controladinho e certinho, vai dar certo, tá bom? E aí o que eu queria dizer, né? Para você não se preocupar tanto, fica bem, fica tranquila, cuida do seu emocional, porque isso também é importante, né? Nós grávidas, a gente às vezes fica meio emotiva, fica meio pensando no que fazer e tal, mas a gente tem que segurar, confiar de que vai dar tudo certo, tá? Então eu peguei aqui umas informações a respeito da diabetes gestacional. Ela é devido ao aumento de peso, pode ser um aumento de peso durante a gravidez, né, um aumento excessivo, ou então é uma ação hormonal na placenta. Isso significa que, devido aos hormônios da gravidez, vou explicar bem leigamente, tá? Médicos e médicas de plantão me corrijam se eu estiver errada, mas eu vou explicar de uma forma simples e foi a forma que eu entendi também. E eu sou assim, gente, se eu tô passando por alguma coisa, se eu tenho chance de passar por aquela coisa, eu estudo, eu presto atenção, eu começo a ler a respeito, porque eu acho que quanto mais a gente lê e aprende, mais a gente sabe e fica menos no escuro, sabe? Sem entender muito bem o que está acontecendo, por que está acontecendo e etc. Sei que tem muitas grávidas que evitam saber certas coisas, mas para mim, para eu ficar mais calma, eu prefiro saber, eu prefiro conhecer, eu prefiro me aprofundar, prefiro ler o máximo de livro, de artigos que eu puder. Sou chata? Talvez. Mas é isso. Então eu tô aqui por tudo que eu li e vou desmembrar e te falar de uma forma bem legal, tá bom? Esses hormônios do corpo da mulher, né, que fica gestante, eles podem desregular a insulina, então a resistência à sua própria insulina, ela não é mais suficiente. E aí você vai precisar entrar com uma dieta, entrar com acompanhamento. O que aconteceu? Eu fiz uma bateria de exames e levei para minha médica, ela foi e me encaminhou direto para um endocrinologista. Então, se eu pudesse te indicar a primeira coisa que você faz, se você vê que a sua glicose está alterada, vai numa endócrino. E se ela falar que não é nada, vai em uma outra ou vai em uma outra, porque você precisa, assim, logicamente se a sua glicose der alterada, porque você precisa cuidar e você precisa acompanhar, entendeu? Não larga pra lá, porque não é uma coisa de largar pra lá. A gente tem que se preocupar com a nossa saúde e com a do bebê, né? Também. A primeira coisa que eu fiz foi na endócrino. Ela me pesou, ela me mediu, fez todas as coisinhas e tal, passou vários exames. Eu também precisei tomar um remédiozinho da tireoide, porque minha tireoide estava alta. Então significa que eu tava baixa, é uma coisa assim. E aí eu tô tomando agora, mas é tranquilo, é um remédio de jejum toda manhã e é fácil de acostumar e de se manter. Só fazer uma agendinha e se organizar. E aí é outra dica que eu vou te dar, tá? Faça uma agendinha e se organize. Aí a próxima coisa foi o seguinte, eu tenho plano de saúde, eu fui através do meu plano, tem um programa lá que essa é a parte boa, né? Pra quem tem, pra quem não tem, por favor, procure auxílio
na rede do SUS, né? Porque o máximo que você puder, que eu acredito que você vai ser amparada nesse sentido, tá? Eu não vou saber dizer tanto, mas deixa aqui nas perguntas que eu sei que tem algumas enfermeiras maravilhosas, algumas médicas maravilhosas que podem te orientar nesse sentido para onde você pode procurar ajuda se caso você está com diabetes gestacional. Tá? E aí eu fui nesse programa que o meu plano tem e ele concede, né, tipo um empréstimo mesmo de um aparelhinho medidor de glicose com várias lancetas, né, que essas lancetas são para medir, é aquele aparelhinho de furar o dedo, sabe? Fura o dedo e aí você vai aqui e mede com a fitinha, né? Tem gente que até tem isso em casa para acompanhamento, mesmo não tendo diabetes nem nada disso. Mas é bom ter, né? E aí eu consegui pelo plano. É muito importante que você faça essa medição, se você puder, porque você vai acompanhar como é o decorrer da sua glicose a partir da alimentação que você faz. Então, você vai precisar cuidar da alimentação, né? E aí você vai receber uma dieta bem caprichada. E aí eu posso explicar melhor para vocês depois a respeito dessa dieta. Eu vou dar um exemplo do meu dia e aí eu conto depois para vocês como um exemplo, né? Se vocês quiserem um vídeo somente sobre dietas e opções a respeito disso, eu posso até ver com uma nutricionista específica para ajudar a fazer um vídeo a respeito disso. Mas aí você comenta aqui se você tiver realmente interesse disso, tá bom? Peraí, deixa eu pegar a dieta. Então, gente, falando da dieta, né, o correto é você acompanhar a sua glicose. Eu faço uma medição de 4 vezes ao dia da glicose nos dedos, tal. E eu anoto num papelzinho todas as minhas medições. Não vou contar pra vocês não, porque algumas não ficaram tão boas. Mas eu acompanho, então eu faço uma agenda de todas as medições de glicose para eu saber. Por que é importante anotar e medir? Porque você vai saber o que você comeu e o que fez ela elevar e o que fez ela manter e ficar numa taxa legal. E se por acaso a taxa não melhorar com a dieta, você pode ter outras opções alternativas que a endócrino vai te dar, tá? Então eu vou mostrar para vocês um exemplozinho mais ou menos da dieta que eu tô fazendo. É bem simples, na verdade, não tem muito mistério. Mas no meu caso eu tenho que cortar todo o açúcar. Não posso de forma nenhuma comer açúcar, nem refinado, nem demerara, nem melado de cana, nem mel, nada, nenhuma das alternativas, tá? E eu preciso também evitar algumas coisas que vão elevar o açúcar, né? Que para quem sabe e para quem não sabe, o carboidrato ele é transformado em açúcar rapidamente pelo nosso corpo. Então ele também precisa ser não evitado, porque não é interessante que uma grávida perca peso, né? Porque a gente vai ganhar peso a partir do momento que o bebê vai crescendo. Mas esse aumento de peso precisa ser equilibrado, tá? As dietas, elas são café da manhã, aí 3 horas depois eu faço uma colação, né? Que é um lanche da manhã, depois o almoço, lanche da tarde e jantar. E depois uma ceia se for necessário. A ideia é que eu tente cortar o máximo que eu puder de farinha branca, usar sempre farinha integral ou outras farinhas, comer muita fruta, muita fibra, fruta mesmo, suco não, né? Mas coisas que tragam fibra. Toda vez que eu for compor uma refeição, a ideia é que eu sempre associe carboidrato com fibra, gordura ou proteína. Tô certa, nutricionista? Então, é mais ou menos isso. E a ideia é que isso aconteça tanto no café, quanto no lanche, quanto no almoço, e etc, etc, e etc. Para continuar, como exemplo, um lanche da manhã, depois do café da manhã, eu comeria um mamão com granola, com chia, né? Ou então um pote de iogurte natural com alguma fruta, por exemplo, morango, banana picada, porque aí eu tô associando, né? A proteína do leite mais do iogurte mais a fruta que é fibra e aí talvez algumas sementes que também são fibras e vão ajudar, tanto na prisão de ventre, que é algo comum das grávidas, quanto na diabetes e na absorção
desses nutrientes. E foi isso que eu percebi que melhorou minha glicose. Melhorou assim, o nível se estabilizou. Só que mesmo com toda a dieta, a insulina do meu próprio corpo não estava funcionando direito. E aí eu precisei começar a tomar insulina. Mas assim, gente, é uma fase, né? Então tô contando que isso acabe assim que a gravidez acabar e que o Baby Shark e o Brocolines nascer. E é isso. A questão do almoço e do jantar, mesma coisa. A gente vai comer uma porção de carne, no caso boi, peixe, frango, para quem é vegetariano, né? Uma porção de proteína, aí vocês vão saber melhor que eu as proteínas possíveis. Verduras verdes escuras têm um pouco de proteína, né? Tem grão de bico, etc. que vai ter, mas aí vocês vão saber melhor que eu. Arroz integral, feijão e sempre muita salada. Então assim, 50% do meu prato geralmente é salada. Isso pra mim não é um problema, nunca foi. Eu gosto muito de salada, sempre gostei, já almocei uma salada inteira e nunca tive problema. E é uma coisa que eu gosto mesmo. Mas assim, né, o meu problema na verdade pra adaptar com a dieta são os lanches que eu tô aprendendo a comer. Não café da manhã nem nada disso, mas é mais doce assim que eu gosto, né? E aí eu cortei total. E o máximo que eu tô comendo é uma coisinha de nada. Tipo, sem açúcar, sem nada. Só mesmo pra não passar vontade. E até que vai melhorando. Eu percebo que quanto mais tempo você passa sem comer o açúcar, né, menos vontade você vai sentindo. E aí o lanche da tarde você pode comer como, por exemplo, um pão integral com queijo Minas, né? De preferência um queijo curado, né? Ou uma xícara de café com leite mais uma panqueca de banana, dessas panquecas fits. Ou então um iogurte natural. Então a ideia é meio que essa, assim. Que você precisa fazer é adaptar sua alimentação para isso. Eu falei bem rapidamente, mas a ideia é só mesmo pincelar como que eu tô me alimentando e como que eu tô sobrevivendo a essa situação, mas tá dando super certo e eu quero incentivar você gravidinha que também tá passando por isso, que é possível, sabe? É só ter disciplina e saber que é uma fase. Você vai ter que comer mais saudável, evitar, né, alguns alimentos que são muito calóricos e que tem alto índice glicêmico. Por exemplo, 2 coisas que eu vi que eu não posso comer porque leva muito, que foi tapioca, mesmo com chia não adiantou, e pasta de amendoim. Pra você ver, eu comprei com a esperança de que fosse me ajudar na dieta e acaba que eu não vou poder comer, porque ela acaba elevando muito minha glicose, mesmo tomando insulina, mesmo aí fazendo todas as medições, né? E basicamente é isso, gente. Os adoçantes que eu estou usando é quase nunca nenhum. Na verdade, a única coisa que eu usei de adoçante recentemente foi no dia do meu aniversário, que foi ontem. E eu usei mesmo para comprar alguma coisinha que fosse tipo um doce, né? Eu comprei um bolo no pote desses fitness que não tinham farinha branca e também não tinham açúcar. Então eles eram adoçados com xilitol. E aí, pelo que a nutricionista e a endócrino me falou, eu preciso evitar qualquer tipo de açúcar e esses adoçantes. Os únicos que eu posso, e com muita moderação, tipo uma vez na vida, outra lá depois do parto, é estévia ou sucralose. E o xilitol também. E basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Espero que tenha te ajudado a ter um norte caso você esteja passando também por isso. Se você já passou por isso, me dê alguma dica aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em saber. E é bom às vezes a gente saber que outras pessoas estão passando por essa situação, né? Mas que vai dar tudo certo, tanto comigo quanto com o bebê. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais informativo, mais explicativo. Foi muito bom compartilhar e tem sido muito bom compartilhar com vocês esse momento tão especial para mim. Acho que daqui a algumas semanas a gente descobre qual é o sexo do bebê. Vocês voltaram demais, falaram demais e querem o chá de revelação virtual. E aí eu vou pensar algo bem legal pra gente fazer aqui, tá bom? Beijão!
Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece, com as pessoas que podem se interessar por esse tema. Um beijo e tchau!